Noite, tudo bem com vocês? Hoje, dia 3 de maio de 2021, estamos iniciando mais uma disciplina e agora contabilidade e análise de custos. Muito bem, pessoal, muita gente usa somente a contabilidade de custos, é uma das disciplinas muito recorrentes da prova de suficiência, exame do CRC. Então, assim, vamos mergulhar, vamos internalizar essa disciplina para que todos tenham realmente esse conhecimento, que levem esse conhecimento a partir de agora para a prova. E quero que vocês façam perguntas, mergulhem, tirem suas dúvidas, tá bom, pessoal? Não se sintam intimidados com essa disciplina. É uma disciplina que ela vem, então, e ocorre por também uma necessidade humana. Antes, então, da contabilidade de custos, havia apenas a contabilidade financeira. Então, com o advindo da com a Revolução Industrial na Inglaterra, houve então a necessidade de se fazer o que? A mensuração dos processos fabris. Então, a contabilidade de custos, ela vem ajudar nesses processos. Muito utilizada, muito requerida e bastante contemplada em provas de concurso, exame de suficiência, prova do CRC. Muitíssimo obrigada por estar comigo na noite de hoje. Um fortíssimo abraço. Boa aula! Tudo de bom para vocês. Queridos alunos, como nós falamos já um pouco no nosso slide número 1, temos algumas pinceladas na contabilidade financeira e viemos um pouquinho já para a contabilidade de custos. Vamos entrar em conceitos no próximo slide. Porém, eu quero deixar aqui a minha opinião sobre o estudo da contabilidade de custos, principalmente para vocês, formandos do curso de Ciências Contábeis, tá? E também vocês vão passar por uma prova de suficiência, se não nesse semestre, no outro semestre, com certeza. E uma das questões, dos complicativos dessa prova, sem dúvida, é essa disciplina. Então, eu convido vocês a fazerem uma imersão no estudo dessa disciplina. Aproveitem, tirem todas as dúvidas em relação a essa disciplina, porque ela pesa bastante nesta prova. Então não percam tempo, já que vocês vão ter que estudar para a prova de suficiência, vamos dar o pontapé inicial já. Vamos fazer a imersão nessa disciplina, vamos fazer a imersão nesses estudos. Vamos à introdução da contabilidade de custo. Nós sabemos que a contabilidade é uma ciência social que estuda a riqueza patrimonial individualizada sobre os aspectos quantitativos e qualitativos. Tem em seu objetivo a geração de informações e a explicação dos fenômenos patrimoniais, possibilitando o controle, o planejamento e a tomada de decisão, no enfoque do passado, presente e futuro. Claro, é evidente que nós somos estudiosos de uma ciência social aplicada, uma ciência que ela tem como escopo de estudo o patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas. E que variação é essa? O que significa essa variação? Que aspectos são esses quantitativos e qualitativos? Quando nós falamos dos aspectos das variações patrimoniais em relação tanto a ganhos ou perdas, e no que se refere à questão quantitativa, são valores em moeda, ou então qualidade, a que se atribui esse valor, é um bem tangível, é um bem intangível? Então, todas essas variações realmente é o estudo, é o escopo de estudo dessa ciência, né? E essa ciência que nós trabalhamos até então, que é uma ciência de valoração do patrimônio, ela trabalha principalmente para explicar fenômenos que possibilitem o controle, o planejamento, a tomada de decisão, com enfoque no passado, vislumbrando o presente e projetando um futuro. A contabilidade custo parte da ciência contábil que se dedica a um estudo racional
dos gastos feito para se obter um bem de venda ou de consumo, quer seja um produto, uma mercadoria ou um serviço. A ciência contábil ramifica-se a uma gama de especializações, sendo que cada uma delas estuda o patrimônio sob a sua ótica particular. No surgimento da contabilidade de custo, que já é uma evolução da contabilidade financeira, e ela surge exatamente por uma necessidade na Revolução Industrial que ocorreu na Inglaterra, nasce uma contabilidade que exigia naquele momento informações mais robustas, pertinentes a dados e fatos em casos, como nós vamos dizer, em processos, porque já que essa produção em alta escala exigia que esses fenômenos fossem estudados, né, como se fala nos seus quantitativos de gastos e despesas, de forma processual. Como nós estamos já detalhando a questão evolutiva da contabilidade, então a contabilidade de custo, ela foi um processo em que ocorreu lá na Revolução Industrial, na Europa. Mas como que dar-se-á essas evoluções? Quando nós pegamos a financeira, uma contabilidade que era envolvida simplesmente para se apurar o lucro desejado pelo comerciante, era até mais fácil de se entender de que forma seria que se teria essa meta e de como conseguiria esse objetivo. No caso da contabilidade de custos, ela prova e evidências que a necessidade desse industrial contrapor esse custo em vários momentos do processo, que seja da industrialização de um produto, que seja para um insumo, que seja para um estoque. Outras contabilidades: comercial, gerencial. Ao determinante disso são as atividades desenvolvidas pelas organizações, as políticas adotadas, os interesses dos usuários, das normas governamentais, dentre elas outras contabilidades, como a contabilidade agrícola, a ciência contábil, a contabilidade comercial, a contabilidade gerencial, contabilidade social, contabilidade de custos. Nós vimos que a contabilidade, ela foi tomando outras nuances e por que não outras roupagens? Isso seria adotado dependendo da necessidade humana para tentar alocar informações necessárias a seus usuários. Nada mais ocorreu como acontece, como nós já estamos vendo, da contabilidade de custo, por uma necessidade. Vamos falar um pouco sobre a origem da contabilidade de custo. Antes da Revolução Industrial, os produtos eram fabricados por artesãos, que, via de regra, não constituíam pessoas jurídicas e pouco se preocupavam com o cálculo de custos. Nasceu da contabilidade financeira, quando a necessidade de avaliar estoques na indústria. A contabilidade nessa época tinha sua aplicação maior no segmento comercial, sendo utilizada para a apuração do resultado do exercício. Porém, com o incremento da indústria, surge a necessidade de cálculos de custo para a formação de estoques. Quando nós falamos dessa lacuna aberta entre a contabilidade financeira, uma contabilidade que nasce em primórdios, que passa então pelo surgimento em si da humanidade no planeta e as primeiras transações comerciais no mundo, qual era a grande preocupação tanto das pessoas que produziam quanto as que revendiam? Em fazer o quê? Uma apuração de resultado do exercício, saber se aquela mercadoria comprada tinha dado lucro ou prejuízo. Afinal de contas, muitos desses artesãos moravam espalhados pela Europa, em províncias, em reinos, em clãs, e produziam ali pequenas quantidades de mercadorias, onde mercadores faziam essas compras e iriam para uma cidade maior fazer as revendas.
Então, essa preocupação em saber cálculos um pouco mais robustos surgiu com a Revolução Industrial. Afinal de contas, nós estamos falando de uma lacuna aberta porque a gama de produtos acabados passou a ser muito maior, porque fábricas, máquinas passaram a trabalhar no lugar de pessoas. Então, por exemplo, nós vamos falar de uma empresa que trabalhava com tecelagem de tecido, grandes fábricas, grandes produções, compra de muito insumo, produções elevadas e também estoques elevados. Então, a necessidade de valorar ponto a ponto desses processos, desde compra, desde estoque, desde corte, desde produção, desde frete, tudo isso vocês estão vendo que é feito de forma segregada, é feito de forma processual, porque nós não falaríamos, por exemplo, quando eu estoco uma calça, nós estamos falando de estocar milhares de calças ou milhares de vestidos. Então a situação de custo muda, e como nós trabalhamos com uma ciência de apoio, então nós precisamos entender que a necessidade de informação nesse momento, ela é muito grande, ela é necessária para a formação do preço final. Afinal de contas, nós temos alguns princípios, e um dos princípios é o princípio da continuidade. Dar-se a abertura de uma empresa, a sua constituição e sua permanência. Alunos, como nós falamos no slide número 5, a questão da apuração do resultado. Esse aí é um dos documentos, é uma das demonstrações lá da contabilidade financeira. E ela exemplifica, por exemplo, o meu custo. O quanto eu vou apurar de lucro ou mercadoria na compra de um produto, mediante alguns cálculos. Então eu trouxe a fórmula para vocês estudarem, tá? Simplesmente a título de vocês relembrarem. Na atividade comercial, o custo da mercadoria vendida era fácil de ser identificada, uma vez que a sua composição resulta do valor pago pela mercadoria, mais tributos não compensáveis, mais fretes e seguros. Alunos, trouxe para vocês então o cálculo do CMV, que seria o custo de mercadoria vendida, que é o estoque inicial mais compras menos o estoque final. Muito bem, esse é um cálculo que envolve variações de estoques. Aplica-se a fórmula envolvendo exatamente esses três componentes: estoque inicial, compras e estoque, para se encontrar então um custo de mercadoria vendida. No segmento industrial, a mesma sistemática de cálculo de custo dos produtos não poderia ser utilizada, uma vez que o fabricante compra materiais ou insumos e os transforma, pagando mão de obra para elaborá-los, e ainda consome uma infinidade de outros custos, como energia, água, aluguel, para enfim gerar um bem para uma venda. Então nós vamos adentrar mais um pouquinho em relação às suas diferenças entre a contabilidade financeira e a própria contabilidade custo. Nós estamos vendo aqui um cálculo de custo de mercadorias vendidas, que é simplesmente uma variação de compra de estoque, ou seja, o mercantilista, o comerciante, ele não tem uma fabricação, uma produção, ele não compra, por exemplo, bens e insumos e os transforma em produto final acabado. Então, essa facilidade faz com que este comerciante, por um cálculo desse, ele consiga atribuir o seu custo para, então, a formação de um preço. E no caso, então, já dos fabricantes, dos industriais, acontece da mesma forma?
Claro e evidente que não, já que eles estão ali no momento de fabricação, de produção de produtos. Eles vão comprar um insumo ainda em grande escala para ser processado, para virar um estoque e a partir disso entrar em produção, para finalmente eles terem um bem, ou seja, um produto acabado para fazerem a venda. Quantas situações, quantos processos estão envolvidos até esse bem estar pronto? Vamos pensar um pouquinho? Quando você pensa na fabricação de uma simples camiseta, mas eu não vou falar de uma camiseta, eu vou falar de milhares de camisetas. Desde que esse industrial compre, por exemplo, simplesmente vários rolos de malhas fechadas. E esses rolos precisarão de ter um estoque de insumos primeiro. A partir do momento em que um funcionário, um colaborador, vá buscar então este rolo de malha, vai passar por um processo de corte, olha o primeiro processo, o segundo processo de costura, o terceiro processo de embalagem, o quarto processo, um estoque de produtos acabados, até chegar ao produtor final. E será que é só isso que está envolvido? Não teria, por exemplo, o pagamento de mão de obra? O pagamento, por exemplo, de energia? O pagamento de tributos? De encargos sociais? Tudo isso envolve ou uma despesa ou um custo. Por isso que a contabilidade de custo exige aprimoramento para essas informações. São cálculos bem mais apropriados e robustos para então delimitar a informação e transformá-la em uma informação útil e necessária. Ainda sob a ótica do slide número 7, vamos compor alguns dos conceitos em relação à contabilidade de custo. No segmento industrial, vários insumos são consumidos para a elaboração de um novo produto. Não é tão simples o cálculo de custo a ser implementado. E essa dificuldade fez surgir a contabilidade de custos, inicialmente com a finalidade de mensurar os estoques produzidos, fornecer dados de custos apropriados às demonstrações contábeis e determinar o resultado do exercício. As 3 finalidades principais da contabilidade de custos: fornecer dados de custos para a medição dos lucros e avaliação dos estoques, fornecer informações aos dirigentes para o controle das operações e atividades da empresa, fornecer informações para o planejamento da direção e a tomada de decisões. A partir da Revolução Industrial, a contabilidade de custo evoluiu muito, passando a gerar informações, não só para o controle, mas também para o planejamento e a tomada de decisão. Nós estamos falando de uma contabilidade que ela vem mensurar, quantificar estoques produzidos, ou seja, insumos que foram apropriados, comprados, transformados em produzidos por algum tipo de bem, algum tipo de produto, algum tipo de serviço. Então, você vê, por exemplo, que essa contabilidade, ela visa a dar esse quantitativo, a apropriar esses custos para cada processo que esse elemento, ou bem, ou produto, ou serviço, terá que passar. E qual é a necessidade da produção desta informação? Porque a demonstração de resultado de exercício apropria-se também dessas informações, dos quantitativos de custos. E nós temos algumas finalidades. Vamos lá? Nós temos a primeira finalidade. A contabilidade de custos, ela fornece dados de custos para a medição dos lucros e avaliação de estoques. Ou seja, quando nós temos dentro de uma contabilidade financeira, que é o seu escopo de estudo, e tudo que ela prevê é realmente o lucro da empresa, a contabilidade de custo não vai ficar atrás.
Porém, ela tem que lembrar que ela precisa avaliar um estoque de produtos acabados. Fornece informações aos dirigentes para o controle de operações e as atividades da empresa. Isso é bem normal e corriqueiro para nós. Fornece informações para o planejamento da direção e as tomadas de decisões. Então, a contabilidade de custo, ela veio agregar conhecimento a uma contabilidade que já existia, que era a própria financeira, em que ela utilizava de um cálculo chamado custo de mercadoria vendida. Para quê? Para promover uma demonstração de resultado de exercício. Já na contabilidade de custo, nós vamos apropriar de outros cálculos, tá? Para ser implementado. E talvez não tão simples. Nós vamos fazer experimentações a partir já das próximas aulas para que vocês possam entender que existem diferenças entre essas contabilidades. Então, estamos terminando a nossa primeira aula. E esse slide, ele vem com uma nuance, um diferencial. A contabilidade financeira, contabilidade de custo e a contabilidade gerencial. Muitas vezes confundimos as expressões contabilidade financeira, contabilidade de custos e contabilidade gerencial. E eu digo para vocês, são expressões sinônimas? Representam disciplinas distintas? São apenas enfoques diferentes dado a contabilidade? Então eu quero muito que vocês promovam através desse pequeno questionamento aqui as respostas através de uma pesquisa. Porque, claro, é evidente, todas elas são muito cobradas na prova de suficiência, no exame do CRC. Então, vamos já estar bem atentos, buscar esse diferencial. O que constitui uma contabilidade financeira, o que constitui a contabilidade de custo, como dar-se-á a contabilidade gerencial. As suas diferenças, o público, interno ou externo. Garantam sempre esse nível de conhecimento, tá? E nós vamos estar falando também um pouquinho sobre isso na aula de amanhã, tá? Já estou mandando para vocês um questionário, já está lá na plataforma de vocês, tem um questionário, depois eu quero que vocês abram a plataforma de vocês e verifiquem, tá? Foi enviado o pitch também. Um fortíssimo abraço a todos, já fico à disposição. Tenha uma excelente noite e uma aula maravilhosa. Um forte abraço.